Nesse texto, Pedro está dizendo: o mundo é um lugar escuro, o mundo é um lugar sombrio, é um lugar de trevas. A única luz que nós temos nesse mundo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Portanto, querido, aquele que não acredita nas Escrituras, ele anda em trevas, ele anda em escuridão. Não importa quanto dinheiro possua, nem quantos títulos acadêmicos ele tenha. Se ele não acredita nas Escrituras, ele está em trevas como todo mundo está. Porque a única luz que há nesse mundo é a luz da palavra de Deus. Eu fico pensando, querido, que às vezes a gente ouve isso, mas não dá valor, né? Eu me espanto com isso, irmãos. Eu estava em Imperatriz agora esses dias, eu estava com minha esposa no carro, ou era com a minha sogra, eu não lembro, e ouvindo um programa, uma rádio evangélica lá em Imperatriz. E a menina estava dizendo, porque alguém patrocinou uma pizza para quem, o patrocinador do programa estava dando a pizza, né? E aí a pergunta era o seguinte: quantas vezes você já leu a Bíblia? Só que a apresentadora do programa estava dizendo o seguinte: olha, mas não importa se você já leu, o que importa é que você vai concorrer à pizza. Puxa, se a ideia do patrocinador era incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, aquela coitada estava desincentivando as pessoas a fazerem isso, entendeu? Irmãos, é muito importante que a gente conheça as Escrituras. É a luz de Deus nesse mundo. É a única luz que pode, de fato, iluminar o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, já disse o salmista, entendeu? É verdade, Pedro está repetindo isso aqui. A palavra é luz. E se você não quer andar em trevas, então você precisa conhecer, você precisa ler, você precisa estudar a palavra de Deus. Agora vamos lá, querido. Em que sentido o mundo é um lugar de escuridão e trevas? É lógico que a resposta é no sentido de ignorância espiritual, entendeu? É nesse sentido que as pessoas estão em trevas, elas são ignorantes a respeito da palavra de Deus. Olha, irmãos, pense comigo. O mundo não admite que o pecado seja tão terrível como as Escrituras dizem que ele é. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Ela diz que a recompensa do pecado é a morte e que, por fim, o pecado sentencia o ser humano à condenação eterna. Mas, se o mundo não crê nas Escrituras, eles não estão nem aí para essa mensagem das Escrituras. Aquele que não crê na Bíblia está nem aí para esse negócio de pecado, irmãos. Esse negócio de pecado é uma conversa muito antiquada, entendeu? De uns crentes aí doidos que falam desse negócio. Não existe pecado para as pessoas lá fora, querido. Elas não têm medo, elas não têm temor, entendeu? Elas não estão preocupadas se aquilo que fazem é pecado aos olhos de Deus ou não. Elas não querem saber disso. Por isso, andam em trevas. O mundo também, querido, tem uma compreensão equivocada a respeito da vida. Sem a luz de Deus, a compreensão que eles têm da vida é equivocada. A vida, para a maioria das pessoas, é uma busca constante pela satisfação dos seus próprios desejos e cobiças. Isso é viver. É essa incessante busca por satisfazer os seus desejos e suas cobiças. Viver é um esforço permanente por sentir-se bem, e qualquer coisa que ameace isso deverá ser combatido e eliminado. E aqui um detalhe, querido: se porventura eu não conseguir eliminar aquilo que está me impedindo de me sentir bem, eu perco a alegria de viver. Há muita gente que não consegue lidar com as frustrações da vida. E aí elas caem em depressão, elas adoecem, porque não conseguiram obter aquilo que desejavam, entende? E eu poderia falar muito sobre isso aqui, irmãos. O cara gosta de uma mulher, a mulher se apaixonou por outro homem, e ele, insatisfeito porque a mulher não quis ele, foi lá e matou a mulher. E isso poderia se expandir ao extremo, esse negócio, entendeu? Mas por que que é assim? Porque ele não aceita a luz da palavra de Deus. Ele tem uma compreensão equivocada sobre o pecado, ele tem uma compreensão equivocada a respeito da vida. O mundo também, querido, não aceita o conceito bíblico de eternidade. Algumas pessoas admitem algum tipo de encarnação,
Outros acreditam na possibilidade de um paraíso, mas não sabem o que fazer para ter direito a esse paraíso. Mas a maioria mesmo escarnece da possibilidade de vida eterna, irmãos. Não se preocupam com isso, entendeu? O engraçado é que quando morre alguém, aí essas pessoas que escarnecem dessa questão dizem, que o Senhor tem em bom lugar. Mas ele não acredita nisso. Como é que diz que Deus tem em bom lugar? Se não há a aceitação, querido, da verdade bíblica a respeito da eternidade, as pessoas, irmãos, vivem a vida como animais. Como animais. O mundo também não aceita o ensino escriturístico a respeito do diabo e dos seus demônios. Não aceita a perspectiva bíblica sobre santidade e uma série de coisas, irmãos. Agora, veja o que acontece, irmãos. Qual é o problema disso? O problema, querido, de rejeitar a luz que emana das Sagradas Escrituras é que somente aqueles que aceitam o diagnóstico bíblico sobre o mundo é que têm a probabilidade de aceitar o remédio também bíblico para o homem. Eu queria que você entendesse isso, irmãos. Eu defendo uma coisa. Para mim, mensagem evangelística é uma mensagem que tem que centrar na ira de Deus. Porque se as pessoas não acreditam na ira de Deus, irmãos, salvação não faz sentido. O nosso livro de Romano, que a gente vem estudando há muito tempo, nas células e agora aqui na terça-feira, falamos sobre isso. O mundo está debaixo da ira de Deus, irmãos. É o que Paulo diz isso no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. O mundo está debaixo da ira de Deus. Por que como precisa de salvação? Porque ele está debaixo da ira de Deus. É por isso que ele precisa de salvação. Então, se eu não falo da ira de Deus, as pessoas vão entender essa ideia de que chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Irmãos, isso pode até ser bonito, mas pense numa mensagem que, ao invés de levar a pessoa a conhecer Deus, faz afastar as pessoas de Deus. Sabe por quê? Não adianta dizer para as pessoas que Deus a ama, que Ele tem um plano para ela, se ela não tem consciência da ira de Deus sobre a sua vida. Não faz sentido, irmãos. É como você querer empurrar remédio em alguém que não sabe que está doente. Ele vai tomar para quê, na verdade? Principalmente se o remédio for algo ruim, entendeu? Então, a mensagem bíblica de salvação, ela começa com a ira de Deus, mostrando o homem debaixo da ira de Deus. Vou falar um pouco sobre isso aqui daqui a pouco, tá bom? Então, se o homem não aceita o diagnóstico bíblico, ele não vai querer o remédio que a Bíblia está oferecendo, irmãos. É muito simples isso. E é por isso que o mundo está em trevas. É por isso que o mundo está em escuridão. Irmãos, olhe para o mundo ao nosso redor, querido, e me diga honestamente, irmãos, o mundo está ou não está em trevas? Olhe para a nossa realidade atual e me responda, querido. Eu vou dizer a vocês, irmãos, o mundo está em densas trevas. E se não fosse a luz da palavra de Deus, a única saída seria o desespero total e absoluto. E eu espero que você não entenda, querido, que eu estou querendo exagerar. Não estou exagerando, eu só estou descrevendo uma situação que está à vista de quem quer observar, irmãos. Vou te mostrar algumas coisas sobre trevas no mundo, tá bom? Eu vou usar um pouco a realidade que nós estamos vivendo agora para te mostrar isso. Eu tenho aqui, querido, isso aqui são dados do Portal da Transparência, né, do site do registrocivil.org.com. Os dados que eu vou te dar aqui são dados oficiais. Esses dados, eles tratam da oscilação de óbitos no Brasil nos últimos anos, tá bom? Olha só, em 2015, morreram no Brasil 899 mil pessoas. Aí eu não tenho aqui os dados referentes ao ano anterior, mas vamos lá. Em 2016, morreram no Brasil 1.028.000 pessoas. O aumento em relação ao ano de 2015 foi de 129 mil pessoas. O que eu estou dizendo? Que em 2016 morreram 129 mil pessoas a mais do que morreu no ano de 2015. Em 2015 morreu 899, em 2016 morreu 1.028.000. Em 2017, morreram no Brasil 1.062.000 pessoas. Morreu 34 mil pessoas a mais do que no ano de 2016. Em 2018, morreram no Brasil 1.100.000
196 mil pessoas. Em relação ao ano anterior, morreram 134 mil pessoas a mais do que o ano anterior. Em 2019, querido, morreram no Brasil 1.261.000 pessoas. E em relação ao ano anterior, morreram 65 mil pessoas a mais. Em 2020, e aqui está o fato, tá bom? E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Ano de pandemia, começou no Brasil, e aí nos meados de fevereiro, março parou tudo aqui no Brasil, tá? Então, olha só, em 2020, morreram no Brasil 1.451.000 pessoas. 190 mil pessoas a mais do que no ano de 2019, que não tinha pandemia, tá bom? Eu não sei se você consegue, só ouvindo os dados, fazer uma leitura de onde eu vou chegar, entendeu? Olha, querido, alguém pode argumentar da seguinte forma, pastor, o aumento, 190 mil pessoas, o aumento se deu por causa do coronavírus, certo? Bom, o problema aqui, querido, é que de acordo com os dados a respeito de mortes pelo vírus, só em 2020 ocorreram 194.949 mortes no Brasil. Esse dado está no site da CNN, canal de televisão que tem no Brasil, tá bom? Se essa informação é verdadeira, sabe o que ela significa? Que praticamente todo o aumento no número de mortes ocorrido em 2020 no Brasil foi em decorrência da Covid, ou do Covid, sei lá. Como é que se fala isso? Onde eu quero chegar, querido? Pense comigo, irmãos. Em 2018, morreram 134 mil pessoas a mais que em 2017, e nós não tínhamos pandemia. Em 2019, morreram 65 mil pessoas a mais do que em 2018, e nós não tínhamos pandemia. Aí, quando nós chegamos em 2020, morreram 190 mil pessoas a mais do que em 2019. Só que um detalhe, só pelos dados oficiais, só de Covid morreram 194.949 pessoas. Para eu ser honesto com você, querido, a respeito desses dados aqui, o aumento no número de mortes deveria ser maior, pois só de Covid foram 100. Veja, a mais morreram 190, mas há um registro no Brasil que no ano de 2020 morreram praticamente 195 mil pessoas. Mas como, se o aumento em relação ao ano anterior foi só de 190 mil pessoas? Deixa eu tentar te mostrar mais ainda onde eu quero chegar. Dos 190 mil que morreram a mais no ano de 2020, se isso é verdade, esses dados, não houve nenhuma outra causa de morte além do Covid no Brasil, querido. A questão é, como que eu justifico esse aumento constante de mortes? Sabe onde eu quero chegar? Eu chego naquilo que é chamado de subnotificação. Que nem todo mundo que foi dado como morto por Covid morreu de fato de Covid. É aqui que eu quero chegar. E o que isso tem a ver com o mundo em trevas? Irmãos, muitas famílias não puderam velar os seus entes queridos, porque alguém mudou a causa da morte na certidão de óbito. Se você não acha isso crueldade, irmão, você não tem sentimento. Eu vou te dar aqui alguns exemplos aqui. A gente ouve muita história, mas eu ouvi história aqui no próprio Tocantins, de um cidadão que chega no hospital com um acidente de moto, parece que fraturou uma costela. Ele chegou lúcido no hospital e ele chegou disso de noite. Antes do dia amanhecer, ele foi dado como morto. E sabe qual foi a causa da morte daquele homem? Covid. Provavelmente fraturou uma costela, deve ter perfurado algum órgão interno, causou algum tipo de hemorragia interna, ele morreu. A família, querido, desse cidadão
tinha todo o direito do mundo de velar o seu morto. Mas, por ordem, ninguém sabe de quem, foi colocado na certidão de óbito daquele homem que ele morreu de Covid. Eu vi o vídeo na internet, irmãos. A mulher revoltada, mas como ele chegou aqui lúcido, caiu de moto, fraturou só uma costela, como é que ele morreu de Covid, se ele nem Covid ele tinha, na verdade? Irmãos, me permita compartilhar uma coisa com vocês. Muitas pessoas, mas muita gente no Brasil não pôde velar os seus mortos por uma questão financeira, querido. Financeira. Talvez eu edite isso aqui, né? Como a gente não é conhecido, talvez o YouTube, talvez o Facebook não vá atrás disso aqui. Mas o que tem acontecido, irmãos, é que a notícia corre solta, eu não sei se é verdade, então não vou dizer como um fato, mas o que a gente ouve é que quanto mais morte numa cidade, mais facilidades econômicas aquela cidade tem. Por que prefeito, onde na sua cidade não há nenhuma morte, decreta lockdown? Sabe por quê, querido? Finanças. Finanças. Se há calamidade, então ele não precisa. É um processo fugiu aqui o nome, gente, agora. De licitação, isso. Não precisa fazer licitação para comprar as coisas. É liberado. O governo federal, irmãos, enviou bilhões e bilhões e bilhões para estados e municípios. Nós temos o governo do Rio de Janeiro, que já perdeu o cargo. Nós temos governadores em vários lugares do Brasil acusados de meter a mão. Gente, em Manaus, o governador comprou não sei quantos respiradores numa loja que vende vinho, irmãos. Consórcio do Nordeste. Compraram, irmãos, mais de 200 respiradores. Pagaram antecipado. Nunca viram nenhum respirador. Eu vi em São Paulo, querido, em São Paulo, prefeitura comprando respirador por 170 mil reais, quando um respirador custa 70 a 80 mil reais. 100 mil reais na compra de um respirador. Agora está lá nos Estados Unidos. A guerra está feia nos Estados Unidos, irmãos. O cara responsável pelo Ministério da Saúde, vou colocar pela espécie de Anvisa brasileira, o Anthony Fauci, nos Estados Unidos, descobriram os e-mails, os conluios, entende? As informações compradas e vendidas, irmãos, para amedrontar a população. Está um caos nos Estados Unidos, irmãos. O mundo agora está questionando a origem do vírus realmente. Foi fabricado realmente em laboratório? Foi usado estrategicamente? Está um negócio muito complicado, irmãos. Porque isso tudo, irmãos, trevas, escuridão, mundo sem Deus. O homem não tem temor de Deus no coração. O homem não está preocupado com o seu próximo. Querido, você vê esses políticos, irmãos, eu não suporto mais ouvir João Dória, eu não suporto ouvir Flávio Dino no Maranhão e alguns governadores, ciência, negacionismo, vão se catar para lá, não, porque a única preocupação desses caras, irmãos, é grana e poder. Se a população está morrendo ou não, eles não estão nem aí, irmãos. Trevas, trevas. É o que nós temos, querido. E isso é só uma pequena porção, uma pequena demonstração, irmãos, de quão sombrio o mundo está. Querido, pense na classe política. Se você tem saco e estômago para assistir aquela CPI da Covid lá, irmãos, meu Deus, que vergonha. Eu até postei um dia, quando aquela doutora foi lá, a doutora Nise, foi lá, eu postei uma mensagem, irmãos, ou nós votamos conscientemente, com a mão na consciência mesmo, com o temor de Deus, irmãos, ou eu não sei o que fazer mais, irmãos, porque o nível dos nossos políticos, a corrupção no meio político é uma coisa assim tão grotesca, irmãos, e eles perderam a vergonha, entendeu? Perderam a vergonha. É uma coisa descarada, irmãos, o que a gente vê ali. Meu Deus do céu, eu acompanho político porque eu gosto, mas chega um ponto, irmãos, que você te dá náuseas acompanhar, ver os discursos, entendeu? É uma coisa assim vergonhosa, vexatória, irmãos. Mas não só, querido, a classe política. Olhe para o judiciário brasileiro, irmãos. Olhe para o Supremo Tribunal Federal, irmãos.
o que está acontecendo no Brasil é uma coisa que eu nunca vi, nem em livro de história. Sério. Chamaram o governador da Amazônia para depor na CPI. O cara vai para o Supremo Tribunal Federal. De madrugada, uma juíza do Supremo dá àquele homem o direito. Você vai se quiser. E se for, na hora que você se sentir ameaçado, você pode sair a qualquer momento. Você não precisa falar. Mas o cara, irmãos, o cara é acusado de tanta coisa. Foi lá em Manaus o que houve a pior situação com relação ao Covid no Brasil, entendeu? Falta de respirador, gente morrendo na porta de hospital sem oxigênio, querido. E o cara comprando oxigênio em loja de vinho, que vende vinho, entende? Tem a imprensa, irmãos, tem essa ciência hoje. Irmãos, eu não suporto mais a palavra ciência. Meu Deus, como eu criei nojo disso, entendeu? Tem a questão da polícia, querido, batendo em pessoas inocentes, agredindo mulheres em público. Irmãos, é uma coisa muito... Tem a religião, querido, tem tanto... O mundo está em trevas, irmãos. A pergunta é, por que o mundo está tão imergido em trevas, querido, e em escuridão? E a resposta é porque ele rejeita a luz da revelação oriunda das Escrituras. Porque rejeita as Escrituras, irmãos, o mundo rejeita o conceito bíblico de pecado e a oferta de Deus para o perdão de pecado. E como consequência, o homem vive afastado de Deus, longe de Deus, e longe de Deus ele vai dar vazão a toda a maldade do seu coração. É o que está acontecendo, querido. É o que nós temos visto, na verdade. Eu trouxe aqui alguns textos, irmãos, para mostrar isso, mas eu vou ler só um texto só. Mas eu tenho mais, tá bom? Mas olha só. E por haverem desprezado, Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por rejeitar a luz de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aí eles começaram a escrever isso, olha, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Eu poderia citar aqui 2 Timóteo 3, eu poderia citar aqui Mateus 15, 19, só esse, 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essa é a situação do mundo, irmãos. Por quê? Porque rejeitou a luz de Deus, a luz do conhecimento de Deus. Diante de um quadro tão sombrio, querido, a respeito da situação do mundo, será que há alguma esperança para esse mundo? E a resposta, sim, há. Há com certeza. Mas a luz vem exatamente, irmãos, das Escrituras Sagradas. Na verdade, é disso que Pedro está tratando. Irmãos, olha o que Pedro diz, olha, capítulo 1, 2 Pedro 1, 3 e 4. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. É o conhecimento de Deus que nos livra dessa cegueira, dessa escuridão que é o mundo hoje, irmãos. Olha, querido, Pedro disse que a palavra de Deus, irmãos, é uma luz que brilha em lugar escuro. Foi o que ele disse. Veja o texto. Assim temos ainda mais segura palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que clareie o dia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Pergunta que nós fazemos é, o que essa luz tem para nos dizer, irmãos? O que a luz da palavra de Deus tem para nos dizer? Que não há nenhuma esperança para este mundo longe de Deus. Dito de outra maneira, não há esperança nenhuma no homem, nem em alguma coisa que ele possa fazer. Irmãos, isso vai longe, essa ministração, e eu estou olhando para o tempo aqui e já me desanimei já, porque eu queria concluir. Eu gastei muito tempo falando sobre a situação de trevas do mundo, né? Mas olha só, irmãos, a esperança do mundo está no plano de Deus, né? No plano de Deus. E é disso, irmãos, que trata as Escrituras. Lembra que eu falei do plano de salvação? Plano de Deus para salvar o homem? Pois é, querido.
É disso que trata as Escrituras. A luz de Deus nos aponta, querido, para essa realidade. As Escrituras, irmãos, diz que o mundo está como está devido à desobediência do homem, devido ao pecado e à rebelião do homem contra Deus. O que nós temos hoje, a situação que nós vivemos hoje, é porque o homem está em rebelião a Deus. O homem está em desobediência a Deus, agindo contra Deus. Por quê? Porque ele rejeita o conhecimento de Deus. Deus havia dito ao homem que se ele pecasse, ele seria amaldiçoado e morreria. E foi exatamente isso que o homem fez, querido. Gênesis 3 fala que Eva comeu a fruta, depois ela deu da fruta para o homem, para o marido, e por causa disso eles foram expulsos do jardim, entendeu? Então, por causa da queda do homem, Deus elabora um plano para salvar a humanidade. Isso é comumente chamado de plano da salvação. E consiste no fato de que Deus levantaria um libertador, um salvador. Ou, usando aquela linguagem que eu usei lá no começo, ele seria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o que nós temos, querido, eu já falei sobre isso, é que depois da queda, esse plano foi posto em ação. Eu vou pular aqui algumas coisas, irmãos, para que a gente conclua essa mensagem. Me dá um de dar tristeza. Há um argumento elaborado, irmãos. Se eu pular alguma coisa, eu perco o fio da meada com a argumentação, entendeu? Bom, vista por essa perspectiva de um plano, de que Deus está executando esse plano, que o homem caiu e Deus está trabalhando ao longo da história para restaurar o homem, querido. Todo o Velho Testamento, ele trata do desenrolar desse plano, entendeu? A vida de todos os principais personagens, de todos os principais acontecimentos, apontam para um Messias, para um Salvador. Aquele que viria salvar o povo, o descendente da mulher. Como o Lloyd Jones diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, os judeus não podiam entender os tempos, seus inimigos os derrotavam, tudo parecia que ia dar errado, mas ali estava sempre o raio de luz, a luz da revelação, a luz da vinda do Messias, a única esperança. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos, Deus sempre levantava um libertador para socorrer a nação de Israel nos momentos difíceis. E esse libertador era uma espécie de figura do que seria o verdadeiro Messias que viria. Quando você olha para a história de Israel, para o livro de Juízes de maneira específica, ou para o livro de Reis, você vai perceber que Deus sempre vai levantar alguém para socorrer a nação de Israel. Esse libertador, querido, ele apontava para um futuro para a pessoa de Jesus, entendeu? De fato, o Senhor Jesus Cristo veio, irmãos. Como diz Gálatas, na plenitude do tempo ele veio a esse mundo. E aqui, querido, aqui está uma coisa que eu não sei se eu começo, irmãos. Olha, aqui nós temos algo que parece ser complicado, pois a promessa era de que quando o Messias viesse, ele nos salvaria. Mas se isso é verdade, por que o mundo ainda continua um lugar de trevas e escuridão? Você me permite? Eu vou praticamente ler o meu texto, tá bom? Para encerrar isso aqui, porque se eu parar aqui vai ficar muito incompleto, irmãos. Veja, tudo apontava para o Messias. O mundo está em treva por causa disso. O Messias veio e o mundo continua em trevas. Por quê? A resposta que o Novo Testamento nos dá, querido, nos apresenta aqui três soluções, ou nos aponta para três direções possíveis. Primeiro, o mundo rejeitou o Salvador. Ele veio para o que era seu, mas eles o rejeitaram. Ou então João 15:18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O mundo odiou a Jesus, o mundo rejeitou a Cristo. Então, mesmo o Messias vindo, ele não foi bem aceito no mundo. A segunda direção que o Novo Testamento nos aponta, que nos revela aqui, é que Jesus não veio para mudar o mundo, mas para resgatar desse mundo um povo para Deus. Olha o que é dito em João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Então Deus, Jesus Cristo veio não mudar o mundo, não salvar o mundo, mas ele veio resgatar, tirar um povo do mundo para Deus. Foi o que ele fez, na verdade, entendeu?
O mundo ainda continua como sempre esteve, querido, e vai continuar assim, pois o plano de Deus não era mudar esse mundo, mas redimir para Deus um povo. Um povo, querido. Logo, o que ele está fazendo aqui, ou o que ele fez, ou está fazendo ainda hoje, é resgatando, tirando para fora desse mundo esse povo e transportando ele para o seu reino. É isso que Deus está fazendo. Foi isso que Cristo veio. É interessante você observar, querido, porque quando você olha para o Velho Testamento, tudo aquilo que faz sendo dito lá, parece que Jesus Cristo veio para mudar tudo, mas na verdade ele não veio mudar o mundo. Ele veio buscar um povo para Deus, tirar um povo do mundo, separar para Deus. Foi o que ele fez, entendeu? A terceira resposta aqui, querido, revelada no Novo Testamento, diz que esse processo de resgate continuará até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. O que isso quer dizer? Que esse processo de chamar homens do mundo para o reino de Deus deve continuar até quando Cristo, o Messias, o Filho de Deus, voltar a esse mundo. Veja um texto interessante. Eu já li isso 1 milhão de vezes, mas olha, é isso que Pedro está dizendo, irmãos. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Preste muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar seguro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. O que o descendente da mulher veio foi separar um povo para Deus, resgatar, redimir, salvar um povo para Deus, irmãos. E isso vai acontecer até que ele volte outra vez. A ideia aqui, irmãos, de que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês, está dizendo até que ele volte outra vez. Esse vai ser o processo. O Senhor está salvando um povo. O Senhor está libertando um povo, entendeu? Para Deus. O mundo é um lugar de escuridão e trevas, irmãos, e as Escrituras são uma única luz que nós temos. Entretanto, chegará o dia em que nós não precisaremos mais dessa luz, porque o dia vai clarear e a estrela da manhã vai brilhar em nossos corações. Que dia é esse? Esse será o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar a esse mundo. Eu quero que você entenda, querido, essa é a mensagem de Deus. A palavra é verdade. Nós temos consciência disso. Os discípulos são testemunhas oculares e eles disseram, é verdadeira. Os apóstolos, os profetas testemunharam, falaram. Os discípulos agora olham para tudo e dizem assim, olha, é verdade. Nós não só conhecemos o que eles disseram, mas nós vimos o cumprimento disso. É verdade. A palavra profética se tornou mais segura. Por quê? Porque nós não só conhecemos, mas nós vimos o cumprimento da profecia. Qual é a dedução lógica disso aqui, irmãos? Qual é a lição prática disso? É muito simples, irmãos. Se todas as profecias já se cumpriram, ou quase todas elas, irmãos, você não tenha dúvida de que aquilo que ainda resta se cumprir, vai se cumprir. E qual é, voltando para o começo, e qual é a palavra que Pedro tem em mente? O que Pedro tem em mente aqui, querido? Falando para os irmãos, ele tem em mente a volta de Jesus, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês, até que ele volte. Ele está dizendo, ele vai voltar. E quando ele voltar, nós não precisamos mais de testemunho apostólico, nós não precisaremos mais de testemunho profético, então a luz do mundo se manifestará no nosso meio. Nós viveremos com ele eternamente. Me permita só ler o texto e eu encerro. 2 Pedro 3, 10 em diante, diz assim, o dia do Senhor virá com toda certeza. O dia vai clarear, irmãos. A estrela da alva vai nascer no nosso coração. O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto nela está serão queimados. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver.
Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde habita a justiça. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam, esforcem-se para viver sem pecar e andem em paz com todo mundo, inculpáveis, a fim de que ele se agrade de vocês quando voltar. Ô irmãos, essas são boas notícias. Pastor, mas o mundo vai ser... É boa notícia, porque o mundo vai ser destruído quando Jesus voltar. Só que quando ele voltar, ele nos levará para morar com ele eternamente. Novos céus e nova terra serão feitas e nós habitaremos nele, querido. É o que é ensinado aqui. A grande questão, querido, é a seguinte: será que você crê nisso? Será que você acredita na palavra de Deus? Será que ela é luz no teu coração? Entende? Porque se não for, irmãos, você vai continuar em trevas. Vai continuar em trevas. Vivendo no pecado, tendo prazer no pecado, longe de Deus. O desafio a vocês é: creiam nas Escrituras Sagradas. Confie naquilo que está escrito, no nome do Senhor Jesus.